jogar a Sul-Americana. Transmissão dos canais Fox Sports. Nas próximas 2 quartas-feiras tem aí o Flamengo disputando um título importante, um título que há décadas, título internacional que não disputa. Zinho, uma informação curiosa, eu queria a sua análise, o seu destaque mais aprofundado sobre a vitória do Flamengo no último instante. Foi a primeira vez, primeira e única, né, em todo o Campeonato Brasileiro que o Flamengo venceu um jogo virando a partida, né? Primeira vitória e única de virada em todo o campeonato. Para uma equipe com tanta qualidade, com tanta camisa, não deixa de ser um dado surpreendente, né? E isso mostra, né, a classificação para a fase de grupos só nessa última rodada. Mas, assim, uma semana espetacular para o Flamengo, né? Uma semana que muita gente analisava que poderia ser a semana até de uma possível queda do Rueda, né? Porque se ele sai da Sul-Americana, se ele também não classifica para Libertadores, se a rivalidade, o Vasco fica na frente, porque o Zé Ricardo foi o treinador que saiu para ele entrar. Enfim, muitas coisas negativas, termina uma semana maravilhosa. Flamengo classificado para a decisão da Sul-Americana, um título internacional que o Flamengo busca há muito tempo. É até um destaque, né? Porque os jogos vão ser dia 6 e dia 13. E no dia 13 é justamente o dia que o Flamengo foi campeão mundial em 81. Esse dia de 13. E da Copa União de 87. É uma data mais do que especial para a torcida do Flamengo lotar o Maracanã. E essa classificação para a fase de grupos, porque faz com que o ano do Flamengo, mesmo que tecnicamente não tenha sido um ano esplêndido, maravilhoso, oscilou muito, não se encontrou o time titular, a chegada do Rueda, a adaptação, conhecer o grupo, começa a pressão do Flamengo, esses resultados, essa classificação traz uma paz, uma tranquilidade, já para projetar o próximo ano também o Rueda. E, sem dúvida, para o grande sonho do torcedor rubro-negro, de todo flamenguista, que é ganhar novamente um título internacional, dá uma tranquilidade essa classificação. Dá uma tranquilidade e até a recuperação de outros jogadores, né, que não puderam jogar. O caso do Everton, o Cardoso, o Juan foi poupado hoje. Enfim, eu acho que o Flamengo chega muito forte, né, por causa dessa classificação. Todas as cobranças, pressão e um destaque para o garoto César, né? Um garoto que estava aí há 2 anos. Só o futebol é um esporte maravilhoso. Eu sou apaixonado pelo futebol porque ele proporciona essas coisas. Sim, ninguém ia escrever um roteiro assim. Olha, o César... Que não joga... 2 anos... O rapaz foi emprestado para Ponte Preta, não jogou, depois foi para a Ferroviária, né, PVC? Foi para a Ferroviária, jogou um jogo só. Voltou para o Flamengo, estava inscrito, aí teve que sair porque chegou o Diego Alves, aí não estava mais, aí o Diego Alves se contunde, aí volta o César, o Muralha... E hoje ia tomar o gol, ia perder a vaga na Libertadores por causa do gol do Carlos Eduardo. E aí... Que é um ex-jogador. Que era a lei do ex de novo. Né? E aí o PVC, você fala muito, né, dessa lei do ex. As pessoas têm falado dessa lei do ex. Acho que tem tanto ex hoje em dia que é natural que tenha tanto gol de ex. Tem desde... Antigamente o cara era ex em Grêmio e jogava pelo São Paulo. Era mais... Hoje em dia o cara é ex-Flamengo, o Carlos Eduardo é ex-Atlético, ex-Grêmio, ex-Flamengo, ex-tudo. Troca... Mas, assim, toda semana ele joga como ex. Mas essa história do César, assim, eu estava lá, né, na Colômbia, em Barranquilla, assim, e até sem querer eu apertei o meu telefone e tocou o telefone do Geovânio, né? Porque antes eu tinha desejado sorte, que eu trabalhei com ele no Santos, eu gosto muito do garoto. E o César estava no quarto com o Geovânio. E aí, na brincadeira assim, eu falei, poxa, eu estava no campo com o Lai. E aí foi até por vídeo. E aí ele, olha com quem eu tô no quarto. Aí virou pro César. E a gente nem sabia ainda se o César ia jogar ou não, mas o semblante do garoto, a alegria de estar ali com essa oportunidade de novo, isso me contagiou. Boa história, hein? Não, foi muito legal, uma coisa assim que foi natural. E aí eu fiquei sabendo que ele ia jogar, né? Eu falei, cara, pô, vai dar tudo certo e tal. Ele, não, eu tô tranquilo, professor e tal, porque eu trabalhei com ele no Flamengo também.
E ele foi premiado, né? Pelo profissionalismo, por tudo que ele ficou ali, trabalhou, se dedicou e a chance veio. O futebol proporciona isso. Tem uma boa história também, PVC, Edmundo, amigos, do Diego, né? O Diego perdeu um pênalti importante nesta temporada e quando ele foi chamado no momento decisivo em outra cobrança de pênalti, ele pôde modificar um pouco a impressão que ele tinha deixado na decisão da Copa do Brasil. Aliás, ele bateu a falta. Daqui a pouco a gente vai falar do garoto, como que ele chama? O William Correa? Isso. William Correa. William com I. Ele, foi salvo pela Chapecoense no último instante com o gol do Túlio de Melo, porque esse pênalti tolo, né, cometido e convertido pelo... Quer dizer, nem sei se a bola chegaria no gol, e ele tentou argumentar dizendo que a bola não pegou no braço dele, enfim. Mas esse gol do Flamengo rebaixava o Vitória. Enfim, PVC, o Diego... Aliás, foi tema da entrevista do Rueda. O combinado era ele jogar apenas 45 minutos. Como o Flamengo precisava dele, o jogo não estava fácil, o Flamengo estava correndo risco ainda para se classificar para a Libertadores. Ele jogou até o final. A gente falava semana passada aqui, não sei se a gente chegou a falar até no ar ou se a gente estava conversando só, mas assim, é a semana que o Flamengo precisa fazer tudo. Não tem. É um sacrifício voltar de Barranquilla, jogar em Salvador, depois ir para Buenos Aires, mas fazer o quê? Chegou num pedaço da temporada que tem que jogar todo mundo. E hoje jogaram 9 titulares, né? Dos que jogaram em Barranquilla, só não jogou a zaga. A zaga foi mesclada, perdeu o Hever, jogou o Léo Duarte. E o Rodolfo não podia porque estava suspenso. E o Juan, então, poupou o Juan e jogou uma zaga diferente. Mas foi só a zaga. E essa hora tem que ir. O Flamengo, você falou da primeira virada do campeonato, segunda virada do ano, porque só virou antes contra o Atlético Júnior, e foi a 5ª vitória fora de casa só. O Flamengo foi o 16º na classificação fora de casa e conseguiu a vaga jogando fora de casa. Que eu acho que vale a pena uma reflexão sobre o Flamengo. Claro que a torcida do Flamengo está desapontada com um ano, que pode terminar com um título, isso pode mudar um pouco a figura, mas acho que vale a pena relativizar isso, ou ponderar pelo menos. Não estou falando que o ano do Flamengo não foi bom, não dá para dizer que foi bom. No Flamengo foi maravilhoso. Não foi, foi abaixo da expectativa. Mas vamos pensar numa coisa aqui. O Flamengo foi campeão carioca, o Flamengo foi finalista da Copa do Brasil, o Flamengo foi 6º colocado brasileiro, que não é bom, mas nos últimos 10 anos... Quantas vezes o Flamengo ficou em 6º? Quantas? Eu que te pergunto. Vou fazer a conta já, mas ele ficou em 6º, ele ficou em 2011, em 12 ele não ficou, ele foi campeão em 9, ele foi Libertadores em 11, ele foi 3º colocado em 16 e só. Então, você tem 4 vezes em 10 anos que ficou entre os 6 melhores. E a finalista da Sul-Americana. Então, vamos pegar outros clubes. O Grêmio é o time do ano. É o time do ano porque ganhou a Libertadores, que é o torneio mais cobiçado. Então, é o time do ano. Eu não gosto dessa história de o melhor time do Brasil, mas é o time que jogou consensualmente o futebol mais agradável do Brasil, ganhou o torneio mais importante. Mas ele foi eliminado do Gaúcho pelo Novo Hamburgo, ele não chegou na final da Copa do Brasil, ele terminou em 4º lugar no Brasileiro. Então, ele ganhou. Em resultados, é muito melhor. O Flamengo foi melhor. É muito melhor o ano do Grêmio do que o do Flamengo. Mas o Flamengo disputou de verdade mais títulos. E pagou o preço por isso. Você acha que a gente é muito exigente com o Flamengo? Não. Mais do que a... Eu acho que é natural que a torcida cobre do Flamengo, porque o investimento do Flamengo é para isso. Não, pra se cobrar. Mas o raciocínio tem que botar o investimento do Grêmio é bem menor que o do Flamengo. Tudo bem, não, mas não é tão menor. Não. Eu estou dizendo que o Grêmio... Não é tão menor, não. Se você pegar a folha de salário... Só para deixar claro. Em termos de contratação, nem se compara. Depende. É isso. Depende. Só para deixar claro, gente, senão eu vou achar que eu estou maluco. Eu estou dizendo que o ano do Grêmio foi melhor. Claro que o ano do Grêmio foi melhor. Ganhou a Libertadores. Lógico que foi melhor. Eu só estou dizendo que o Flamengo disputou todos os torneios. Então não foi a porcaria que parece. O que eu ia colocar é o seguinte. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa com a torcida do Flamengo, ela não está tão... revoltada assim, pelo contrário. Se ganhar um troféu... Com essa classificação para a fase de grupos, principalmente pela rivalidade aqui no estado, com o Vasco, muda um pouco essa manifestação do torcedor. E ganhando a Sul-Americana, o ano é muito bom. Bom, foi um jogo tão importante, Edmundo, que o Vaz fez o primeiro e único gol no Campeonato Brasileiro. Um gol tão importante para recolocar
o Flamengo no jogo. Eu acho que nessa discussão, eu não quis me meter, porque... mas eu acho que nessa discussão o que vale muito, que vale, é o futebol praticado. A gente ainda tem mania de querer, de sonhar em ver o time ganhar jogando bem. E o problema é que o Grêmio fez isso. Ele ganhou jogando bem. Quarta-feira foi impecável, né? Enquanto o Arthur esteve em campo, enquanto alguns jogadores tinham gás ainda, o Grêmio deu uma aula frente à equipe do Lanús. E o Flamengo, eu acho que essa é a grande incógnita. Eu concordo com o PVC que, em termos de conquistas, o Flamengo foi bem em todas as competições, mas ele foi muito irregular durante todo o ano. Então criou-se uma expectativa com a chegada do Everton, com a chegada do Diego Alves, com o Rodolfo, Giovânio, Conca, e o bom time que o Flamengo tinha já da arrancada do ano passado com o Zé Ricardo, que o Flamengo fosse uma equipe sensacional. E ela decepcionou em termos de resultados, não. Acho que ela foi bem, disputou, com exceção da Libertadores, ela disputou bem todas as competições, até as fases finais ou semifinais. Então, a única coisa que deixa a desejar é o futebol praticado. É um entrosamento entre o Diego e Everton, é a troca constante de time e a incerteza se fora de casa vai conseguir fazer um futebol envolvente, como aconteceu na tarde de hoje. Então, tudo isso. Só que agora, a reta final da principal competição que restou, né, da Sul-Americana, o Flamengo é outro. A moral é super elevada. Ele até por jogar a final em casa, favorito contra o Independente. Vocês seguem participando com a hashtag Fox Sports. O Emerson, um dos tuiteiros aí, lembrou da defesa do César no final do primeiro tempo, no chão, cara a cara. Do Patrick, a bola do Patrick. Bola do Patrick. Foi, de fato, uma grande defesa. É agora, né? Essa bola. Exatamente agora. O Flamengo tinha 55% de posse de bola e a grande chance foi a do Vitória. Só para acertar, aquilo que eu falei agora há pouco está certinho, de 2009 para cá. Se você quiser fazer uma conta de 10 anos, o Flamengo foi terceiro em 2007, foi quarto em 2008, foi campeão em 2009. Depois ele foi a Libertadores em 2011 e foi terceiro colocado em 2016. São 5 vezes em 10 anos que ficou entre os 5 melhores. São 6 vezes em 10 anos que ficou entre os 6 melhores. Que parece que o Flamengo todo ano, e como tem muita política envolvida, parece que todo ano nos últimos 20, o Flamengo sempre chegou. E agora não. Repito, o ano do Grêmio foi melhor. O ano do Flamengo foi abaixo da expectativa. Abaixo da expectativa. Mas o Flamengo foi o time dos grandes que chegou em todos os torneios. É justo a diretoria capitalizar uma decisão de Conmebol Sul-Americana, tendo em vista o tempo que o Flamengo não conquista um título internacional ou que sequer disputa? Eu acho que não é justo fazer política com título ou com falta de título. Importante é você pensar que o Flamengo é o time que tem que disputar todos os torneios todos os anos. O que não pode é ser eleitoral nem eleitoreiro. E isso tem um aspecto importante. Então não é capitalizar. Estou usando a palavra só que você usou. Não é capitalizar, somos campeões da Copa Sul-Americana, o nosso ano é espetacular. Não, não é. Agora, pela primeira vez num torneio internacional desde 99. Como é que você vai fazer para o Flamengo chegar todo ano disputando todos os títulos? É isso que a torcida quer. Mas o caminho está traçado. Está traçado. O caminho está traçado. A construção de um belo centro de treinamento, as contas em dia, contratações relevantes, bem importantes até. Uma base forte. Uma base forte que deveria ser mais usada. Eu comecei o ano batendo nessa tecla aqui de que deveria Ronaldo, Léo Duarte. Ainda nem existia o Vinícius Júnior, quer dizer, ele já existia, mas não era do nosso conhecimento geral. Falava só do Paquetá, dos jogadores que vinham se destacando nas últimas edições de Taça São Paulo, né? Mas o Flamengo insistia em contratar jogadores de renome, de peso, e que, no geral, nem sempre é a solução. Aí, ao longo da temporada, se percebeu que precisava de um goleiro, que teve a possibilidade de contratar o Diego Alves, e, na verdade, quem está dando conta do recado, mais uma vez, é um garoto da base.
Então, assim, tem lá, eu joguei pouco tempo no Flamengo, nem fui feliz, mas eu lembro bem de uma frase que tem escrito lá na Gávea, no vestiário. Craque o Flamengo faz em casa. E tem que usar. Foi na quarta-feira o Felipe Vizeu, junto com o César, né? Hoje o jogo só mudou depois da entrada do Vinícius Júnior, que eu ainda não consigo entender o porquê que não tem uma oportunidade com o Rueda de entrar jogando, porque toda vez que ele entra, ele muda o jogo. Eu acho que tem que mesclar. Mesclar as contratações com a molecada da base, porque me parece os moleques da base terem um pouco mais de tesão. Daqui a pouquinho o Simon vai falar da arbitragem de quarta-feira. Fala, PVC. Eu concordo que tem que ter uma mescla, mas assim, no fundo, esta semana, e o problema do Guerreiro, mostrou no fundo que você tem um elenco que está conseguindo sobreviver. É amanhã, hein? Amanhã a gente sabe o destino dele, né? Porque eu não sei se o Vizeu, se tivesse que ser titular o ano inteiro, se ele chegaria nesse momento da temporada decidindo como decide. Hoje ele perdeu um gol importante, cara a cara. Mas ele foi decisivo na Sul-Americana. Se o Flamengo ganhar a Sul-Americana, vai ser a Sul-Americana muito por causa do Viseu. Mas se ele tivesse que jogar o ano inteiro como titular e não tivesse o Guerreiro, o desempenho dele, talvez a pressão da torcida fosse maior. Então, como o Edmundo falou da mescla, é importante ter a mescla. E é importante, à medida que o tempo passe, a base do Flamengo dá mais condição de você não precisar ir ao mercado para contratar. Tem um time que fique mais estruturado. Tudo bem, PVC, tudo bem. Eu não vou nem insistir que ele fosse titular desde janeiro, tá? Mas o Leandro Damião, para mim, não existia o porquê. Porque tem o Guerreiro e o reserva é um menino. E ainda tinha o Lincoln, que tem mostrado uma qualidade incrível. Esse menino, na hora que ele encorpar e pegar a maturidade de profissional, vai engolir o Viseu. O Lincoln é mais jogador que o Viseu. Essa é uma aposta. O Lincoln é mais jogador que o Viseu. O Viseu está mais pronto, ele é mais talentoso, está mais experimentado, mas ele é muito mais talentoso. E assim, então, eu que fui oriundo das categorias de base e que sonhava com aquela oportunidade, também fico sedento para que esses meninos tenham chance. Porque quando você consegue ter os meninos dão uma dinâmica diferente. Bom, eles correm um pouco Vocês estavam falando do Grêmio campeão da Libertadores, um Grêmio de Jailson, Arthur, Luan, de Grohe, só Pedro Rocha. 4 jogadores, o Pedro Rocha participou da campanha, bem lembrado, quer dizer, 4, 5 jogadores do time principal vindos da basezinho. O Flamengo usa pouco essa molecada? Eu não, acho que está usando. Está usando. O Juan é da base do Flamengo, o César entrou aí, é da base, o Vinícius Júnior tem entrado, o Lincoln está lá, o Léo Duarte jogou hoje. Agora é o momento, né, das equipes, né? É o momento de você ter oportunidade. Eu acho que assim, o Flamengo oscilou durante um ano realmente, como a maioria das equipes do futebol brasileiro. Se a gente for pegar quem classificou é Palmeiras, não ganhou nada, né? Atlético Mineiro, Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Então, assim, eu acho que assim, tecnicamente eu concordo com o que os amigos aqui falaram. Não foi um ano brilhante do Flamengo, mas em termos de brigar por título, por chegar, por estar disputando o título, foi um ano bom. Vamos aos personagens. O Flamengo virou o jogo na última bola com o Diego, 2-1, e o Flamengo está garantido na fase de grupos da próxima Libertadores. Nós não estamos satisfeitos com o que, até o momento, nós temos uma possibilidade de conquistar mais um título essa temporada e nós vamos atrás desse título com todas as nossas forças. Porém, nós temos que reconhecer um fato que até agora nós estamos aí na terceira final, possibilidade de conquistar o segundo título, nós estamos classificados direto para a Libertadores, nós fomos a equipe que, se eu não me engano, que mais venceu essa temporada, nós somos o ataque mais positivo. Então as coisas boas devem ser lembradas, né? Porque é com esforço que se conquista isso. Porém, isso não serve para nos confortar e dizer que, então aconteça o que acontecer, jamais. Nós somos o Flamengo tem a obrigação de vencer e nós temos um grupo muito forte, jogadores muito fortes, então continuamos extremamente motivados, humildes, com o pé no chão, mas
nós temos que reconhecer o que de positivo aconteceu até agora. Isso não esconde o que as nossas frustrações, né, que passou, mas coisas boas aconteceram e devem ser enaltecidas. Hace varias semanas, hace unas 3, 4 semanas, eu falava com os jogadores sobre la recta final y que íbamos a llegar en la mejor condición. Muy difícil, tuvimos semanas difíciles, neurálgicas, semanas donde perdimos 6 jugadores importantes en juegos definitivos que comprometieron puntos vitales en nuestra aspiración de clasificarnos directo y nos tocó sufrir hasta último momento. Creo que Flamengo se lo merecen los jugadores, se lo merece la torcida, se lo merece. Y los jugadores demostraron que tienen raza, que tienen pasión, que tienen corazón, que tienen mucho amor por la camiseta, que tienen mucho comprometimiento con nuestro trabajo. Nosotros, todo el comando técnico está muy agradecido con los jugadores.